Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira, né, a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E na aula de número 283, que é a aula de hoje, quando o filho deve se preparar. Então, vamos discorrer sobre isso aqui para vocês. Vocês sabem que toda segunda-feira, quando a gente entra aqui para falar sobre um determinado assunto, é sempre direto, muito específico para poder ajudar você, pai, que o filho tem um sonho de se tornar jogador de futebol e quer entender como é que funciona os caminhos. Vamos lá. Ó, aqui nós vamos dividir em três fases, principalmente em relação à idade. Começando até 9 anos, dos 10 às 13 e a partir dos 14 para frente. Vamos lá? Até os 9 anos, janela ótima. Aqui é onde vocês vão entender, onde principalmente a criança tem que se divertir com a bola nos pés. É esse o objetivo. 9 anos de idade, até os 9, não tem que se preocupar com competitividade, não tem que se preocupar em ser o destaque, não tem que se preocupar em ser em avaliações, não necessariamente, tá? Por quê? Porque aqui é uma idade crítica que o atleta precisa se divertir. Ele precisa pegar gosto pela prática do futebol. Porque depois ele vai ter muito tempo ainda para treinar, levando a sério. E dos 10 aos 13 anos é uma janela crítica, né? Os clubes já começam a observar, fazer avaliações. Não que antes dos 9 anos não tenha avaliação, mas normalmente as avaliações são dos 10 aos 13, que começa o processo de formação dos clubes. E a partir dos 14, a janela sim, ela começa a ficar um pouco mais estreita, mas não quer dizer necessariamente que o atleta não vai ter oportunidade. Até porque dos 1.400 clubes que existem no Brasil, todos precisam de atletas, independente da idade. Então, já fique claro isso aqui que eu estou trazendo para vocês. O que é uma preparação de verdade? Vamos lá. Não é só treinar mais. Preparação de verdade não quer dizer treinar mais, mais e mais e mais. Tem um termo que a gente acaba utilizando que é o seguinte: tem vezes que menos é mais. Ou seja, fazer menos, mas das coisas certas, vai obter um resultado maior e melhor do que se espera. Então, às vezes, menos é mais. Não estou dizendo que não tem que treinar. Pelo contrário, tem que treinar sim, mas fazendo as coisas certas. Primeiro ponto aqui de observação, ó, preparo físico correto para a idade, saber em qual idade seu filho está, sabendo qual que é o foco no desenvolvimento físico que ele precisa ter, inteligência tática. Independente da idade, ele precisa começar a entender como é que funciona. Mas é óbvio que com 9 anos, você não vai cobrar que um atleta saiba o que é um 3-5-2, um 4-3-3, 4-2-3-1, que é transição ofensiva, transição defensiva, marcar em linha alta, marcar em linha baixa. Não é esse o intuito. Mas ele já começa a ter uma noção. Até porque ele começa a praticar. Um lateral direito tem que saber o que fazer com a bola no pé, quando o time está com a bola no pé para poder atacar, e precisa saber o que fazer quando vai defender. Preparo mental e emocional, isso aqui independente da idade, é extremamente importante que o atleta desenvolva essa habilidade, porque dentro dos 4 aspectos, parte técnica, tática, física e comportamental, o comportamental vai estar desde o início dele, desde o início da jornada até a hora que ele parar de jogar futebol, independente da idade. E por último, ambiente familiar alinhado, que é alinhar as expectativas com a realidade, alinhar o que os pais precisam fazer de maneira correta para minimizar os erros dos filhos ao longo do processo, potencializando ainda mais as chances dele, do atleta no caso, ter sucesso no que ele está se propondo a fazer. Bom, vamos lá, ó. Janela crítica. Eu falei sobre isso ali no outro slide. De 10 a 13 anos, o clube já está olhando não só nas peneiras. Eles acabam olhando no contexto geral. Olha nas peneiras, nos treinos, nos jogos, analisam tudo, tá? Olha lá, ó. Formação técnica de base. Absorção mais eficiente antes dos 13. Depois leva mais tempo. O que acontece? A criança é uma esponja. Assim como aprendizados cognitivos, assim como o desenvolvimento na escola, a criança é uma esponja, até na parte do treinamento. Quando tem menos idade, assimila muito mais rápido o que precisa ser feito. E se tem uma qualidade importante que o atleta precisa ter, é o quê? Ele ser ensinável. Ser ensinável é uma qualidade fundamental
para qualquer ser humano. Mas se o atleta tiver essa característica, pode ter certeza que ele vai estar à frente dos demais. Identidade de posição, o clube quer ver definição, não basta ser bom em tudo. Até porque quem é bom em tudo, muitas vezes, não é bom em nada. Quem acha que é bom em tudo, não é bom em nada. Porque quer fazer tudo e não faz nada bem feito. Experiência competitiva, os clubes já começam a analisar isso, torneios, pressão, níveis diferentes. Sem exposição, não tem essa mentalidade. Sem a exposição necessária para colocar o atleta naquele ambiente que é importante para a formação desportiva dele, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o atleta não se forma 100%. E visibilidade para os olheiros, fora do radar, igual inexistente, mesmo sendo bom. Aqui tem um ponto que a gente bate muito, que é a questão do vídeo de melhores momentos. O atleta é importantíssimo que ele tenha o vídeo de melhores momentos, até porque o vídeo de melhores momentos é como se fosse o currículo dele. Por mais que a gente fica muitas vezes esperando a oportunidade perfeita, o atleta ele tem que estar preparado para quando essa oportunidade aparecer. Show! Só que ele precisa ter o vídeo de melhores momentos, porque o vídeo pode fazer com que surjam essas oportunidades, mesmo sem ele saber como é que funciona. Simplesmente porque você pai, você mãe ou você responsável se preocupou em fazer o vídeo de melhores momentos. Até inclusive, tá aqui no link da descrição abaixo, você pai que quer aprender como fazer o próprio vídeo de melhores momentos do seu filho e ainda gerar receita com isso, será muito bem-vindo aqui no curso da TDF Play junto conosco, tá bom? E se já passou dos 13, fica tranquilo. Não é nada para se desesperar, ó céus, ó vida, até porque, sim, o funil ele aperta, só que quem que vai passando pelas etapas do processo? Quem está mais preparado. Se teu filho fez uma boa preparação desde cedo, sabendo o que precisa ser feito, quando ele chegar com 14, 15 anos, por mais que ele não esteja numa categoria de base, o que vai acontecer? Ele está preparado. Para quando a oportunidade aparecer, ele vai estar preparado para poder aproveitar. Mas vamos lá, fica mais difícil, Erros levam mais tempo para corrigir, que foi o que eu disse. Quanto mais velho o atleta fica, mais difícil dele corrigir parte comportamental, coordenação motora, refinamento técnico, né? Então, esses são fatores importantes que precisa sim ser levado em consideração. Competição por vaga é maior, natural, porque tem mais atletas querendo aquela vaga, mais atletas que estão decididos a fazer o que precisa ser feito para poder ser aprovado, então a concorrência aumenta. Não há espaço para experimentação. Quando ele passa dos 13 anos, já está com 14, 15 anos, ele já tem que ter uma definição para que caminho que ele vai querer ir. E olheiros quer consolidação, não começo. Então eles não querem pegar um atleta que está cru. Ele quer pegar um atleta que já passou pelas etapas do processo e já está pronto para a hora que essa oportunidade for dada a ele. E como adaptar? Primeiro, foco total sem dispersar, levando em consideração que todo atleta precisa ter foco a todo momento, a todo instante. E a maioria dos atletas acabam se desfocando, porque as coisas cotidianas, né? O que acontece, as festinhas, as saídas, os rolezinhos, isso faz com que o atleta perca o foco do que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Treinar bem, comer bem e dormir bem. Escolher um ambiente com visibilidade, ou seja, um ambiente aqui muda tudo, e espero que você tenha escolhido um ambiente propício para o teu filho poder mostrar o futebol dele e ser visto pelos observadores. Especialização clara de posição. Quando chega nessa idade, o atleta ele já precisa ter um direcionamento de qual é a posição que ele vai querer jogar. E preparo mental ainda mais crítico, ou seja, mais aprofundado, estudando, sabendo o que precisa ser feito. O erro mais comum de timing, que é o quê? Esperar a peneira para começar a se preparar. Sabe aquele termo que diz o seguinte? A gente fica pedindo para o homem lá de cima para mostrar o caminho para a gente, mas muitas vezes a gente não está disposto a mover as pernas. O que significa isso? Fica pedindo, eu queria tanto uma oportunidade, mas você está se preparando? Seu filho está fazendo o que precisa ser feito? Para a hora que chegar essa oportunidade ele está preparado? Será que está de fato? Ou simplesmente está assim, vamos ver no que vai dar. Vou colocar na mão do acaso. Então não adianta gerar as oportunidades, estar no lugar certo, na hora certa e não estar preparado para fazer o que precisa ser feito, tá bom? O que a peneira exige, vamos lá. Meses de preparo físico específico, já começa por aí. Exposição prévia a ambientes competitivos
Isso faz com que a formação do atleta seja mais acelerada e habilidades já consolidadas não em desenvolvimento. O que significa? Significa que o atleta precisa estar preparado, ele precisa estar pronto, gente. Não é, vamos lá ver no que vai dar. Vamos colocar na mão do acaso. Não, ele tem que estar pronto para aquilo que ele está se propondo a fazer. O que fazer em cada momento? Vamos lá, ó. Então, até os 9 anos, ludicidade, diversão, brincar, começar a despertar o interesse pela prática do futebol. De 10 a 11, base técnica, habilidades fundamentais com qualidade. Dos 12 a 13, visibilidade, torneios, copas, ambiente com olheiro, porque são eles que vão dar esse próximo passo. De 14 a 15, a especialização, posição definida, mais peneiras com preparo, ou seja, tem que estar pronto para fazer o que tem que ser feito. E com mais de 16 anos, consolidação, desempenho consistente, cada jogo importa, cada minuto importa, tudo que é feito importa. Aqui, ó, um caso de um atleta junto conosco que já está um pouco mais de 4 anos na comunidade da trilha. Vou passar aqui para vocês um relato, ó. Mãe veio me procurar, filho de 15 anos, tecnicamente bom, mas nunca tinha jogado em um ambiente competitivo. Fomos a uma peneira, travou completamente. Não era falta de talento, era falta de disposição. 8 meses de trabalho, ambiente, mentalidade de torneios. Na segunda peneira, passou. E não passou por acaso. Passou porque estava preparado para fazer o que precisava ser feito na hora que precisava ser feito. 3 perguntas para você responder com honestidade. A primeira, em qual janela o seu filho se encontra, entendendo exatamente em qual idade que ele está, com o que ele precisa fazer. Pergunta 2, ambiente atual favorece, oferece essa visibilidade para ele? Será que ele está num local que sim, o dono da escola, o professor estão preocupados em um atleta dar esse próximo passo? Essa pergunta e a resposta fica com vocês. E o filho já foi testado sob pressão real? Porque é o seguinte, nenhuma estratégia sobrevive ao campo de batalha. Não adianta a gente ficar aqui na teoria, se não for para prática. Precisa ser uma junção da teoria com a prática. E isso é maravilhoso. Isso que dá resultado. Agora você sabe o quanto, né? Você já sabe o que fazer, já sabe em que fase que o teu filho tá, e agora tem uns ajustes finos, né? Bom, na próxima segunda, erro que destrói a carreira. Vamos falar sobre isso na próxima segunda-feira. Vocês já sabem que ao final da nossa aula a gente já antecipa o que nós falaremos na segunda-feira que vem. E se você quer entender o que precisa fazer para não cometer os erros que vai fazer com que a carreira do seu filho fique pelo caminho, esteja conectado junto com a gente, tá bom? Aqui, ó, ação dessa semana, compartilhe com outro pai que tem filho entre 8 e 14 anos os ensinamentos que vocês aprenderam hoje, porque se foi valioso para vocês, pode ter certeza que será valioso para outras famílias e outros atletas. Tá bom? Beijo no coração. Essa foi a nossa aula de número 283, nossa tradicional aula de segunda-feira. Esteja conectado então segunda-feira que vem. E é sempre um prazer trocar conhecimento com vocês. Valeu!